Olá, seja bem-vindo ao canal @decoreba. Se você quer memorizar a lei de forma mais rápida e eficiente, já comece assim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Aqui o foco é direto ao ponto. Vamos começar. Código Penal. Capítulo 4. Da rixa. Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Capítulo 5. Dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo. Inciso 1º. Se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Inciso 2º. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141. Inciso 3º. Se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Inciso 1º. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Inciso 2º. No caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Disposições comuns. Artigo 141. As penas cominadas neste capítulo aumenta-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1º. Contra o Presidente da República ou contra chefe de governo de Estado. Inciso 2º. Contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3º. Na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Inciso 4º. Contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores,
aplica-se em triplo a pena. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro. Exclusão do crime. Artigo 142. Não constituem injúria ou difamação punível. Inciso 1º. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Inciso 2º. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Inciso 3º. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos números 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Retratação. Artigo 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fique isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso 1º do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2º do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Capítulo 6. Dos crimes contra a liberdade individual. Seção 1. Dos crimes contra a liberdade pessoal. Constrangimento ilegal. Artigo 146. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Aumento da pena. Parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Parágrafo 2º. Além das penas cominadas, aplica-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Não se compreendem na disposição deste artigo. Inciso 1º. A intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Inciso 2º. A coação exercida para impedir suicídio. Intimidação sistemática, bullying. Artigo 146-A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Pena, multa, se a conduta não constituir crime mais grave.
intimidação sistemática virtual, cyberbullying. Parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital ou transmitida em tempo real, pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. Ameaça. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo. Perseguição. Artigo 147-A. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido. Inciso 1º. Contra criança, adolescente ou idoso. Inciso 2º. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código. Inciso 3º. Mediante curso de 2 ou mais pessoas ou com um emprego de arma. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Somente se procede mediante representação. Violência psicológica contra a mulher. Artigo 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido mediante o uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere a imagem ou som da vítima. Artigo 147-C. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Sequestro e cárcere privado. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Inciso 1º. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Inciso 2º. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Inciso 3º. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Inciso 4º. Se o crime é praticado contra menores de 18 anos. Inciso 5º. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2º. Se resulta à vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, pena, reclusão de 2 a 8 anos.
Parágrafo 3º. Se cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, pena reclusão de 12 a 20 anos. Redução à condição análoga à de escravo. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem? Inciso 1º. Cerceie o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Inciso 2º. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido. Inciso 1º. Contra criança ou adolescente. Inciso 2º. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de, inciso 1º, remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Inciso 2º, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. Inciso 3º, submetê-la a qualquer tipo de servidão. Inciso 4º, adoção ilegal ou, inciso 5º, exploração sexual. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se, inciso 1º, o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Inciso 2º, o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Inciso 3º, o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Ou, inciso 4º, a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Parágrafo 2º. A pena é reduzida de 1 a 2/3, se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Seção 2. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio. Artigo 150. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem dê direito em casa alheia ou em suas dependências. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo ou com um emprego de violência ou de arma ou por 2 ou mais pessoas. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 2º. Revogado pela Lei nº 13.869 de 2019. Vigência. Parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Inciso 1º. Durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. Inciso 2º. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser.
Parágrafo 4º. A expressão casa compreende, inciso 1º, qualquer compartimento habitado, inciso 2º, aposento ocupado de habitação coletiva, inciso 3º, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5º. Não se compreendem na expressão casa, inciso 1º, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição no número 2º do parágrafo anterior. Inciso 2º, taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Seção 3. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Violação de correspondência. Artigo 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem. Pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Sonegação ou destruição de correspondência. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre. Inciso 1º. Quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói. Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. Inciso 2º. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas. Inciso 3º. Quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior. Inciso 4º. Quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal. Parágrafo 2º. As penas aumenta-se de metade se há dano para outrem. Parágrafo 3º. Se o agente comete o crime com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico, pena detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 4º. Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do parágrafo 1º, inciso 4º e do parágrafo 3º. Correspondência comercial. Artigo 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo. Pena detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Seção 4. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Divulgação de segredo. Artigo 153. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena detenção de 1 a 6 meses ou multa de R$300.000 a 2 contos de réis. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 1º-A. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Violação do segredo profissional. Artigo 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa de 1 conto a 10 contos de réis. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Invasão de dispositivo informático. Artigo 154-A.
invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se a invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo 3º. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se o crime for praticado contra: inciso 1º, Presidente da República, governadores e prefeitos. Inciso 2º, Presidente do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3º, Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal. Ou, inciso 4º, dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Ação penal. Artigo 154-B. Nos crimes definidos no artigo 154-A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. Chegamos ao fim de mais um áudio. Este conteúdo foi produzido em abril de 2026. Lembre-se, a repetição é a chave da memorização. Ouça sempre que puder. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @Decoreba. Bons estudos e até o próximo áudio.